O tópico agora que eu quero falar com vocês, então, é o do testamento, né? A questão do testamento foi uma questão muito dura, porque a minha bisavó era da casa do meu pai. Uma casa muito valiosa em Moema. Eu morei com ela lá. E meu pai com a esposa dele começou a falar que quando a minha avó morresse eu ia pagar aluguel. Até então eu já estava numa amizade muito intensa com a minha bisavó. Ia jantar, almoçar fora. Meu avô andava de carro. Nunca coloquei minha avó no banco de trás do carro quando casei. Sempre, na época, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, sentava no banco de trás com os filhos e a minha bisavó sentava na frente. Nunca coloquei minha bisavó para sentar no banco de trás. Isso é um detalhe que eu lembro. E isso era amigável também. A mãe dos meus filhos na época ajudou muito, minha avó foi muito boa. Deu banho na minha avó, fez festa de aniversário para minha avó na casa dos pais dela. Então sou muito agradecido, somos amigos até hoje, como sempre faço questão. Não precisei esperar ela cair no adultério para ter liberdade na igreja. Fomos nós dois já sem liberdade e somos acusados de adúlteros. Como é baixo esse sistema doutrinário. E a minha bisavó ia da casa do meu pai. Ela mudou o testamento com 91 anos. Quando morreu, a surpresa veio à tona. A casa de Moema ficou só para mim. E a outra casa dela, valiosa, no Jabaquara, ficou para os herdeiros legais. Filhos, netos, bisnetos. Aí morreu os filhos, passou para os netos. E ainda está, já nós estamos em 2019. O inventário foi aberto em 96. Faz 2 anos que terminou o inventário. Mas ainda não deu para herdar, por quê? Porque logo que abriu o inventário, que o meu pai e a minha madrasta na época se surpreenderam com a mudança, né? Eles não esperavam com a mudança do testamento. E aí entraram com uma ação contra eu, um processo em apartado. E o meu pai, com todos os meus parentes, me acusaram de ser psicopata. Fui processado judicialmente pelo meu próprio pai para ser deserdado, para que eu fosse retirado do inventário, deserdado, porque era estelionatário, era criminoso, não pagava as dívidas e era um psicopata. O juiz nomeou um psiquiatra forense, passei por entrevista, tive que ser analisado judicialmente por psiquiatra nomeado pelo juiz, na 4ª Vara da Família, do Fórum João Mendes, São Paulo. Acho que eu enganei ela, né? Ela me aprovou com nota 10. Enganei a psiquiatra. Meu pai fez isso comigo depois de tudo que eu fiz para ele. Depois processaram eu de novo, falando que eu tinha induzido a minha avó a falsificar documentos, essas coisas. Foi tudo provado que é mentira, lógico. E aí ficou 20 anos parado. E a igreja sempre tomou no partido que eu tinha passado a perna no meu pai. Eu nem tinha conhecimento disso. Foi acusado duramente, o ministério se levantou contra eu. Tomaram partido, botaram eu e meu pai, ficamos mais inimigos ainda. Mais o meu pai, né? Porque eu não era inimigo do meu pai. Minha avó morreu, foi um duro golpe que eu tomei. E aí acabei saindo da casa, a pressão que meu pai fazia era muito grande. Nunca mais meu pai deixou eu entrar na casa que a minha avó me deu até os dias de hoje. Agora, final 2018, ele faleceu. Mas antes disso, há 2 anos atrás, nós fizemos um acordo judicial, teve uma audiência. E os IPTUs atrasados, devia, gente, devia 80 mil reais. Meu pai falava assim, eu nunca vou sair da casa, porque você nunca vai ter dinheiro para pagar. E eu paguei, ganhei, comecei a ganhar bem, né? Fiquei famoso no direito de trânsito na minha área. Antes de ser advogado, eu fazia defesa judicial, os advogados só assinavam. Paguei os 80 mil, né? Teve uma audiência, cheguei na audiência, não tinha acordo. Isso faz 3 anos essa audiência. Eu estava no último ano de direito. Na audiência eu pedi a palavra para o juiz, deixa eu falar. Sua Excelência, meu pai, ele sempre foi querido da minha avó. Eu nunca quis o mal do meu pai. Falei na frente de... Meu pai estava com 5 advogados, e todos os netos da minha avó estavam presentes. Eles queriam todos resolver a outra casa que era no Jabaquara, para vender. A de Moema que era o problema, que meu pai não queria sair da casa de jeito nenhum. Daqui só me saiu morto. De fato, saiu morto. Saiu direto, foi para o hospital e morreu. Como ele queria, né?
E aí eu falei pro juiz, na realidade, minha avó não queria deserdar meu pai. Minha avó sempre amou muito meu pai. Ela foi como uma mãe. O problema, excelência, é que houve uma briga, mas já foi coisa passada. O meu pai, o que ele quer? Ele quer morar na casa e quer receber os aluguéis. Tem 3 casas construídas nos fundos. Ele tem esse direito. Eu não quero tomar a casa do meu pai. Aliás, excelência, eu já comprei a minha casa. Antes dessa audiência, eu já tinha quitado a minha casa. Gastei quase 10 mil só com documentos de escritura e cartório. Sabe o que aconteceu, gente? Eu vou falar aqui no particular para vocês. Eu paguei na casa 200 mil. 180 mil. Em 2 anos, começaram a construir um condomínio na minha frente. Mudaram o Detran. Mudaram um monte de coisa ali perto. A casa dobrou de valor. Aí eu fiz o cálculo, né? Puxa, tudo que meu pai me lesou, eu na juventude, eu recebi. Comprei a minha casa com o meu trabalho e me senti digno da herança da minha avó. A partir do momento que eu comprei a minha casa com o meu trabalho, eu pensei, eu sou digno agora de receber alguma coisa. Eu não estou esperando minha avó, não esperei minha avó morrer para ter alguma coisa. Fui lá no Paraná. E a casa dobrou de valor. Ali eu já senti, sabe, uma recompensa, uma valorização do imóvel. E aí eu cheguei no meu pai, na audiência, falei pro juiz, excelência, deixa a casa com meu pai. Deixa a posse para ele. A minha avó me deu a propriedade, é verdade. Mas eu abro mão da posse. Meu pai já tinha aberto 3 ações paralelas de uso capião, um monte de coisa. E o juiz falou, essa ação não vai dar em nada. Eu falei, não tem problema, é só para enrolar, porque eu não quero sair da casa. O juiz falou, é mesmo? Tem que fazer na frente de um juiz. Aí eu falei pro juiz, excelência, meu pai só quer ficar na casa. Eu não sou inimigo do meu pai, eu tenho a minha casa. Meu pai está com 70 anos, não comprou a casa dele ainda. Mas ele foi muito bom para minha avó, meu pai. Trabalhou na feira com a minha avó. Ele fica na casa, ele fica com os aluguéis, ele e a mulher dele, até morrer. A posse é deles e a propriedade é minha. Se um dia eu estiver vivo, espero que eles tenham muitos anos de vida, eles fiquem com a casa, com a posse, com o usufruto total e com os aluguéis. Quem morrer primeiro, o outro fica com direitos iguais. Aí meu pai ficou assim, nossa, que bom. Só que a casa, gente, ela era bem mais cara que a outra. E quando você herda uma casa que vai mais do que a metade dos bens, mais que metade dos bens, você tem que pagar a diferença. E a diferença que eu teria que pagar, assim, para vocês entenderem, se vendesse as 2 casas, eu ia ter que tirar 500 mil reais do valor, que a casa é caríssima ali no Moema. Pegar 500 mil reais e pagar para os outros herdeiros, porque o valor passou em 500 mil. O valor que eu teria de. Eu não posso herdar de presente mais do que a metade dos bens. E passou 500 mil. Isso chama-se prestação de contas do avanço da legítima. Porque o legatário é o que ganha de presente. E os herdeiros são os herdeiros, filhos, netos, herdeiros de lei. E eu não era herdeiro, meu pai era vivo. Eu não era herdeiro, o herdeiro era o meu pai. Ele foi herdeiro com os demais herdeiros na outra casa. O problema era essa de Moema, entendeu? E ela era 500 reais acima do limite. E eu, se eu herdasse e vendesse, eu teria que pagar esses 500 mil. Eles ficaram tão alegres que, se fizesse aquele acordo na hora que eu propus, o juiz falou assim: me parece um bom acordo. Na ansiedade deles ali, estavam loucos para vender a outra casa do Jabaquara, e ainda não venderam, estão tentando vender. Eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir mão de tudo, prestação de conta, de tudo. E aí, o juiz, tá bom, então vou autorizar vocês a vender a outra casa, vocês dividem o dinheiro. Moema é do Ricardo, só que vai a escritura para ele, só que a posse vai ficar com o pai dele, com a mulher dele e os aluguéis enquanto estiverem vivos, mas a casa é dele. Então, e aí, tudo bem, tá ótimo, era tudo que a gente queria. Abre mão da prestação de conta. Quando eles falaram isso, o juiz assinou, tá, tá decretado. Alguma coisa mais? Fechou o acordo. Eles não perceberam, eles abriram mão de 500 mil reais, gente. E eu falei ainda pro juiz: excelência, eu jamais vou sujar a mão para tirar meu pai da casa. Ainda que Vossa Excelência decrete que a casa é minha e tem que desocupar, eu não vou executar a sentença. Meu pai vai ficar morando lá. De um jeito ou de outro, eu não vou botar a mão contra meu pai. Porque meu pai é a pessoa que eu mais amei nessa vida. Não era para ele estar fazendo isso comigo tudo. Aí o juiz olhou para o processo e falou: nossa, hein? Quanta acusação contra teu filho. Esse é o filho que o senhor acusou, hein? Parabéns, hein? Vocês são evangélicos? Aí terminaram ali. Gente, nessa audiência, eu tive um perdão judicial de R$ 500 mil.
Ganhei, depois eu fui fazer os cálculos. Eu acho que eu emprestei mais de 50 mil ao todo meu pai. Depois eu fui calcular o rim que eu queria vender. Valia mais ou menos 5 mil reais. Eu não sei, eu queria vender um rim. Eu queria pedir uns 10 mil no rim, uma coisa assim. Eu sei que eu fui ver o preço do que eles estavam pagando, era 5 mil. Aí eu pensei, 100 vezes mais, deu 500 mil. Só nessa. E o dobro da valorização da casa. Quanto dinheiro então eu ganhei? Quer dizer, eu não peguei o dinheiro, vocês entenderam? Mas eu, quando eu herdar aquilo, eu não devo esses 500 mil mais. Saíram tudo dando risada, alegre. O advogado do meu pai olhou para mim e falou: Você é esperto, é? Falei, eu fiz uma proposta. Até eu não tinha entendido bem isso na hora, sabe? O negócio de abrir mão de prestação. Porque tinha muitos gastos, eles queriam prestar conta. Não, deixa o negócio de prestação de contas, embutiu tudo. Bum. E mais, sabe o que meu pai fez? Pegou a parte dele lá e dividiu entre os 3 filhos. Aí ele queria dar tudo pra mim. Aí, então eu vou dar tudo pra você, que você foi o filho. Eu falei, não, pai, na frente do juiz. Não, o senhor tem mais 2 filhos. É 1/3 para cada filho. E ele doou, ou seja, acabou não herdando nada, que ele acabou doando a parte dele pros filhos, que agora tá à venda, porque ele morreu, tá tudo à venda. Moema, ele não herdou, nem a esposa dele. Chamaram minha avó, com 91 anos, de família, de preto sujo. Tá? Tem um inquérito policial que foi aberto na época. Pôs arquivo. Tudo que eu fiz pro meu pai, tudo que eu fiz pro ministério, em 2 pequenos fatos que não dependiam de eu botar minha mão. Valorização da casa, comprei aquela num lugar bem simples, dobrou o valor. E a pessoa, só aí foi 700 mil reais. Olha quanto eu ganhei, gente, sem botar minha mão. Ah, eu tava cortado. E essa audiência, gente, eu já tava pregando a reforma há quase 20 anos. Foi 2000, quase 20. Gente, quase 15 anos pregando a reforma. Aí vem aquela voz no meu coração. Não precisei de ninguém para te abençoar. Você não precisou ter liberdade. Você pregou contra a congregação. Você não botou a mão contra teu pai. E eu te abençoei igual. Acabou o inventário. Meu pai morreu. Não botei as minhas mãos no meu pai. E a minha madrasta lá na casa. Recebemos aluguéis. E no último dia que eu fui visitar o meu pai, agora antes de morrer, fizemos as pazes. Ele foi lá pro Paraná me visitar, depois de 10 anos sem falar comigo. E ele teve que assistir as pessoas me chamar de doutor. Ele falou que eu não queria ser advogado. Tanta gente me procurando no Paraná. Ele falou assim, nossa, doutor, nunca pensei que meu filho ia ser doutor. É, e as profecias? É, você me perdoa. Eu falei, tá perdoado, pai. E eu com um carro bom, casa boa. Eu falei, é, filho, as profecias contra você não prosperaram. Eu falei, é, me perdoa. Eu falei, não tenho o que perdoar, pai. Somos amigos. Mas ele teve que ir lá na minha casa, comer de um churrasco bem feito, andar num carrão importado que eu tinha, que eu tava pagando, ainda tô pagando ainda, né? Teve que assistir a minha vitória lá na minha casa no Paraná e pedir perdão pra mim e confessar tudo que ele fez de mal pra mim. Falei, que bom, pai, somos amigos, na verdade. Aí passou mais 2 anos, eu fui visitá-lo, ele falou, a minha família é a irmandade da congregação. Eu falei, ô, papai, não fala assim com seu filho. É, cara, você se levantou contra a obra, estou sabendo dos vídeos. Cuidado. Falei, sem profecia. Não é mais tempo de profecia. O senhor está com 75 anos. Chega de profecia. Agora o senhor tem que estar perto dos teus netos. Estar perto dos teus filhos. A família, a irmandade da congregação. Pois aí ele adoeceu, a coisa ficou mais grave para ele. Todo mundo abandonou ele. Ficou só a mulher dele e as filhas ajudando ele. Quando eu fui para ajudar, ele morreu. Essa foi a vitória do inventário. Não sujei as minhas mãos do meu pai. Tive a oportunidade, não fiz. Ele morreu abraçado com as paredes, com a mulher que ele ama, com os aluguéis dele, com o dinheirinho dele, longe de 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Todos os netos longe. Não foi nem um filho, nem a irmã dele, nem os netos. Ninguém apareceu. Só a irmã da CCB como ele me pediu. Feliz, foi pro reino da glória de Deus, falava em línguas, morreu com o ministério, mas não podia tocar.
E aí ele sofreu um corte de liberdade também no final, né? Porque aí o pulmão já não dava mais para tocar. O médico cortou a liberdade dele. O que eu fiz pelo meu pai, não me arrependo. Mas terminei em paz, com as mãos limpas. Tudo que eu fiz pro meu pai, ganhei milhares de vezes mais. Sem botar a minha mão. Estando pregando contra a congregação há 15 anos. E cortaram, né? Fui cortado, né? Mas recuperei, fiz tudo pelo meu pai. Meu pai não me fez nada, recebi. Recebi de quem? Para mim eu recebi de Deus. Tô com as mãos limpas. Um abraço.